E vamos ao testemunho da graça de Deus e a gente segue louvando a Deus por todas as coisas que Ele faz. E ela diz assim: bom dia, bancada abençoada do programa Sorrindo para a Vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vim dar o meu testemunho para a honra e glória de nosso Senhor. Peço apenas que eu não seja identificada. Mas o ano passado, em 2022, eu fui ao acampamento Fé em Milagres. Eu estava desesperada. Eu não sabia mais o que fazer. Eis o motivo. Minha filha de apenas 14 anos estava totalmente perdida. Confusa com as coisas do mundo, confusa com a sua sexualidade. Ela, que sempre foi muito feminina, delicada, tinha colocado na cabeça que podia escolher seu sexo. E a minha filha só tinha 14 anos. E ela queria se transformar em outra coisa, em outra pessoa. O domínio do maligno vem aos poucos, sabe, Val? Começou com as roupas muito largas. Ela cortou o cabelo escondida dentro de casa. Ela ficava isolada no quarto. Destratava todos na casa. Até que chegou um momento em que eu não reconhecia mais a minha filha. Ela parecia realmente um menino rebelde. Tô lendo como a mãe escreveu, tá, gente? Ela me olhava com ódio e tratava a mim e ao meu marido com desprezo, com raiva, como se fôssemos inimigos. Eu não tinha paz. Eu não conseguia mais rezar. Minha casa se transformou em um campo de guerra. Minha filha começou a fazer um tratamento para depressão, com medicação, terapia. E tanto a médica quanto a psicóloga queriam me convencer de que isso poderia acontecer. Me indicaram até um lugar em São Paulo que trata pessoas assim, inclusive para ajudar na transformação física, com hormônios, com cirurgias, porque achavam que era isso mesmo, que a minha filha poderia se transformar em outra pessoa. Eu estava arrasada e pensava: Deus a fez mulher perfeita, por que cometer esse ato? Em casa era só briga e tristeza. Ano passado, quando Márcio Mendes falou do encontro, eu conversei com meu esposo e, com o apoio dele, que ficou em casa cuidando das nossas filhas, pela primeira vez eu tomei a coragem e eu viajei sozinha. Fui como aquela mulher da filha endemoniada, que pede a Jesus a salvação, que para ele era apenas uma migalha, que até os cachorrinhos comem as migalhas. Val, nesse encontro foi proclamado que Deus viria a meu socorro, que Ele iria me dar a graça, que ela não cometeria mais aquelas realidades e que ela cresceria na graça de Deus, que seria uma mulher de Deus. Frei Josué disse que no próximo encontro eu iria com a minha família para agradecer essa graça. E que era para eu chorar para Deus, pedir para Deus, mas também confiar em Deus. Voltei com a fé renovada. Voltamos a ir à missa e todos os dias nós íamos para a igreja rezar e rezávamos o terço da medalha das duas cruzes. Pedi para Deus a cura e a libertação da minha filha. E eu falava para Deus: ela é uma criança inocente, ela não sabe o que está fazendo. Para concluir, Val, minha filha, que estava morta espiritualmente, ressuscitou. Deus abençoe vocês. No final de semana, eu fui com a minha família no acampamento Fé em Milagres para agradecer. Fiquei arrepiada agora. Em 2022, eu me tornei sócia pelo débito automático durante o acampamento e Deus me sustentou ao longo desse ano. Obrigada a todos que ajudam a Canção Nova. Obrigada ao Márcio Mendes por ser tão ungido e por a inspiração de fazer este acampamento. Que Deus abençoe. Eu só quero ler um trechinho que eu soltei para reduzir. Ela disse assim: minha filha voltou para nós. Teve alta da terapia, pois não precisava mais. Está ainda na manutenção do tratamento da depressão.
mas ela é uma outra pessoa. E eu repito, ela disse: minha filha estava morta espiritualmente e ressuscitou. A gente pode dizer, né? É por isso que eu ajudo a canção nova. Quero louvar a Deus muito pela coragem desta mãe e por esse testemunho que agora está chegando a tantas famílias, a tantos corações, a tantas mães que agora, comovidas, elevam a sua prece ao Senhor. A quantos pais que nesse momento reacendem a esperança dentro do seu coração, porque muitos jovens têm dificuldade. Nós fomos jovens, nós sabemos disso, que uma das grandes batalhas de um jovem é a crise de identidade. Não é? Todo jovem passa por uma crise de identidade, mas uns mais, outros menos. E como é bom e importante ter alguém que nos confirme num caminho bom, num caminho correto, num caminho que nos afirme naquilo que nós somos. Então, louvado seja Deus que veio em socorro desta família, amém, desta jovem que se encontrava perdida na sua identidade. E pelo que a mãe testemunhou, a graça de Deus deu-lhe essa segurança, essa firmeza e devolveu à família a sua paz, o amor entre si. Porque veja, não era só uma questão de identidade sexual. Foram muitas coisas envolvidas, como, por exemplo, a indisposição para com os pais, sentimento de ódio para quem ela sempre teve amor, não é? A paz dentro de casa. Diz que a casa virou um campo de guerra. A casa virou um campo de guerra. Então, tem situações, minha gente, que só Deus. Mas pela graça da oração, não é? Pelo jejum, pela penitência, pela súplica, como disse o Frei Josué, chore diante de Deus, mas confie em Deus. Pelas lágrimas, o Senhor nos socorre, nos atende em todas as nossas necessidades. Já que foi trazido, né, esse testemunho, gostaria de dizer que uma das presenças no nosso acampamento Sorrindo para a Vida será o Frei Josué. Nossa, não é? É uma das presenças. Eu sei que muitos gostariam também de estar com ele, mas o Frei Josué não está aqui no Sorrindo para a Vida. Só que o acampamento de oração Sorrindo para a Vida não é somente com as pessoas que estão no programa Sorrindo para a Vida, mas daqueles que comungam desta espiritualidade, desta graça, dessa inspiração, desta bênção que é sorrir para a vida, não é? Inclusive, em edições futuras do Sorrindo para a Vida, se for isso que Deus queira, não é? Podemos ter muitas outras pessoas que nem passam aqui por esta bancada, mas através das quais Deus nos fez muitas vezes sorrir para a vida, não é? Então, Frei Josué já é uma presença no acampamento Sorrindo para a Vida, e você que ouviu essa partilha, já anote aí, ou na sua agenda, ou no bloco de notas, tá certo? Acampamento Fé em Milagres do ano de 2024 será dos dias 14 a 16 de junho, tá certo? Mas quero ir nesse acampamento só o ano que vem, porque ele aconteceu nesse final de semana que passou, não é? Então, no ano que vem, de 14 a 16 de junho, acampamento de oração Fé em Milagres. Mas você não precisa esperar tanto. Vem em setembro, primeiro final de setembro, e vamos juntos viver esta bênção no acampamento Sorrindo para a Vida. Amém. Louvado Bendito seja Deus. Meus irmãos, vamos aqui para a nossa frase do dia, que está nesse livro maravilhoso, nosso pai fundador, irmão Senhor Jonas Abib, o livro Sim, Sim, Não, Não. E a frase de hoje está aqui na página 87, e ela vai nos dizer assim, já nos provocando, nos colocando aí ainda mais na presença de Deus. O Senhor nos quer inteiramente para Ele. Só assim Ele poderá operar milagres, prodígios, sinais e muitos outros serão alcançados. Amém. Amém. Repete, por favor. Repita, por favor, Cassiano. O Senhor nos quer inteiramente para Ele. Só assim Ele poderá operar milagres, prodígios, sinais e muitos outros serão alcançados.
Pois é. Quando você é inteiramente do Senhor, o Senhor pode operar através de você. É isso que esta palavra está dizendo. Quando você é inteiramente do Senhor, o Senhor poderá operar através de você milagres, prodígios, sinais. E a ação de Deus em você vai alcançar muitas outras pessoas, como a ação de Deus na vida desta mãe alcançou não somente a filha, mas a família inteira. Repita comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos. Diga: eu escolho Deus. Eu escolho. E a minha resposta para Deus é sim nesta manhã. Estou dizendo meu sim para Jesus. Estou dizendo meu sim para Deus. Está na hora de virar a página, de começar novamente numa vida nova. Sim, Senhor Jesus, sim. Realiza a tua obra na minha vida, realiza a tua obra na minha casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo não somente tu, mas também tua família. Obrigado, Jesus. Obrigado. Derramarei meu espírito, derramarei meu espírito, derramarei meu espírito, derramarei meu espírito. Te cobrirá meu espírito, te cobrirá meu espírito, te cobrirá meu espírito, te cobrirá meu espírito. Toma posse disso. Te cobrirá meu espírito e ora no espírito. Oh, 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 confia. Deixa o Espírito Santo nesta manhã curar principalmente o seu coração. Você que há muito tempo não sorria, como eu também fiquei tanto tempo sem sorrir por causa de tantas cirurgias. Não sei o que a vida te fez. Eu sei o que hoje o Espírito Santo pode te fazer. Te curar. Ora no Espírito livremente. Prepara o teu coração para a palavra. Deixa o Espírito Santo realizar algo. Ele pode. Deus fala no nosso coração. Deus quer te curar.
uma. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livro do Êxodo, capítulo 14, versículos do 9 ao 14. Antes de começarmos a ler, o povo judeu era escravo no Egito, debaixo de um tirano, de um faraó extremamente opressor. O povo chegou no Egito de uma maneira amistosa, o povo de Deus, o povo de Israel. Mas de repente, com o passar dos anos, aquilo foi se transformando numa verdadeira escravidão. Como muitas vezes as coisas acontecem na vida da gente. Quanta gente se tornou escrava num relacionamento, ou escrava de um vício, por um relacionamento que começou por uma aparente amizade. Era uma coisa assim, tranquila, não é? À vontade, era um convívio, era algo gostoso, brincadeira vai, brincadeira vem, e de repente aquilo foi desandando num relacionamento vicioso, maléfico, nocivo, tóxico, não é? Quantas pessoas se desencaminharam na vida por algo que começou por um simples convívio. Não vou dizer amizade, porque que é amigo de verdade, não arrasta o outro para a fossa, né? Não arrasta o outro para o buraco. Mas era uma aparente amizade, era um convívio agradável, e de repente é droga, de repente muito álcool, de repente todo tipo de ilegalidade, para ter adrenalina, para as emoções estarem lá em cima, para se sentir vivo. E de repente, depois disso, é um homicídio, é um latrocínio, é a cadeia, não é? Existem escravidões que chegam na vida da gente disfarçada, de mansinho, como relacionamentos errados, equivocados, que até passam por um casamento. Casamentos que nunca deveriam ter existido, porque de verdade nunca foram um casamento. Mas chegaram, todo mundo avisando, olha, presta atenção, toma cuidado. Não, mas... E de repente, você se viu preso, presa na pior das armadilhas da sua vida. Esse povo começou lá no Egito por uma amizade, e de repente isso foi se deteriorando numa escravidão terrível. E Deus teve compaixão desse povo, e para libertá-lo, levantou um homem chamado Moisés. E Moisés, com muito custo e pela força de Deus, conseguiu tirar o povo do Egito. Não foi às escondidas, não. Enfrentou esse tirano, conversou com o faraó e avisou para ele, olha, enquanto você retiver essas pessoas, a desgraça habitará o seu país, a desgraça habitará a sua casa. E o faraó não se convenceu disso, ele precisou ver com os próprios olhos, até que por fim, uma das desgraças que atingiu o faraó foi a morte do filho, o primogênito dele. Aí nessa hora, a esposa, ele manda embora esse povo, manda embora, não retenha mais essa gente. E o faraó permitiu que o povo fosse embora. Mas quando o povo estava na metade do caminho, ele pensou consigo, o quê? E perder esse tanto de escravo, essa mão de obra gratuita, barata? De jeito nenhum. Montou nos seus cavalos, montaram nos seus carros de guerra, e o exército egípcio em massa avançou contra um povo desarmado que tinha nas mãos foices e enxadas. Era o que eles tinham. Contra esse povo vinha um exército poderoso demais. Agora veja o que se segue. Os egípcios perseguiram-nos com os cavalos e carros do faraó, com os cavaleiros e o exército,
e alcançaram-nos acampados perto do mar, na altura de Piairote, de frente a Baal-Sefon. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas, levantando os olhos, viram os egípcios que vinham chegando pela retaguarda. Aterrorizados, os israelitas clamaram ao Senhor, aterrorizados, e disseram a Moisés: foi por não haver sepulturas no Egito que tu nos trouxestes para morrermos no deserto. Que vantagem nos deste tirando-nos do Egito? Não te falávamos assim no Egito? Deixa-nos em paz, servir aos egípcios. Era melhor servir como escravos aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, permanecei firmes e vereis a vitória que o Senhor hoje vos dará. Não temais, permanecei firmes e vereis a vitória que o Senhor hoje vos dará. Pois os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você quer saber o que aconteceu depois? Então depois do Sorrindo para a Vida você vai ler. É só você continuar que você vai descobrir o que aconteceu lá na frente. E eu vou lhe dizer que vale muito a pena. Mas por enquanto eu quero que você escute o que esta palavra vem dizer a cada um de nós. Os egípcios perseguiram este povo com seus cavalos e com seus carros de guerra, com os cavaleiros e o exército, e alcançaram-nos. Eles foram alcançados ali perto do Mar Vermelho, na altura de Piairote, de frente a Baal-Sefon. Tem detalhes, porque isso aqui foi um fato. Isso aconteceu de fato, de verdade. E enquanto o faraó se aproximava, você imagine uma multidão de pessoas escravas. Eram agricultores, eram construtores, eram faxineiros, porque eram essas funções que eles realizavam no Egito. Os altos cargos ficavam para os egípcios, eles eram escravos, e já eram escravos há gerações. Então, que povo era esse? Era um povo de agricultores, gente que trabalhava no campo, cultivando alimento para aquela nação. Era um povo de construtores, eram pedreiros, mestres de obras. Eram cozinheiros, cozinheiras, eram faxineiros, eram pessoas que faziam roupas, faziam tecidos. Não era um povo de guerra. Imagine uma multidão de pessoas que só faziam essas coisas, que nem pegavam em armas porque eles não podiam. Quando eles olham para trás, porque eles levantaram os olhos para trás, e eles viram simplesmente o exército mais poderoso da época vindo como uma onda avassaladora contra eles. Aí diz aqui a palavra de Deus que não foi a fé que os levou a rezar, foi o terror. Eles não estavam confiando em Deus. A oração era um grito de desespero. Aterrorizados, os israelitas clamaram ao Senhor. Mas veja, é um tipo de oração vazia, porque ela é movida pelo medo e não pela confiança. Tanto que eles foram da oração desesperada ao ódio contra Moisés. E foram lá diante dele e disseram a Moisés: foi por faltar cova, sepultura no Egito, que você nos trouxe para morrer no deserto?
Não tinha buraco para enfiar a gente lá, não. Se era para matar a gente, matasse lá. Que vantagem você nos deu, nos tirando no Egito? Que vantagem é essa? Vantagem de morrer pela espada? Sermos trucidados por esse exército? E aí alguns lembraram, porque a covardia sempre fala, gente. Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, sempre tem aquele que é do contra. Quando tem alguém que se determina a fazer a vontade de Deus, tem sempre alguém para falar contra a vontade de Deus. Quando uma voz se levanta para dar aos ouvidos as razões de Deus, quando uma voz se levanta em nome de Deus, o diabo que sempre copia, porque o diabo ele é um copiador. Você lembra da parábola do joio e do trigo? Onde o dono do campo plantou o trigo, o diabo foi lá e plantou o joio. O joio é uma cópia do trigo. Só que enquanto o trigo alimenta, o joio envenena. E quando o trigo e o joio estão pequenos, ainda não deram o seu fruto, eles são muito parecidos. A pessoa tem que ser um especialista para separar um do outro, porque a maioria das pessoas não consegue. Qual a diferença, Márcio? Quando o joio ele não é estéril, não é vazio, o que ele produz é venenoso para a gente. O diabo sempre, no lugar do alimento que Deus nos dá, ele nos oferece veneno como se fosse alimento. E sempre que Deus nos dá uma direção para a nossa vida, ele suscita, a tentação suscita alguém para dizer o contrário. E aí um desses chega para Moisés e diz assim: nós não te avisamos lá no Egito, nós não falávamos para você, deixa-nos em paz servir os egípcios. E olha aqui, veja o que o medo e a covardia fazem com a pessoa. Isso aqui, é o que o medo e a covardia faz com qualquer um que é medroso e covarde. Se você for medroso, você vai viver como escravo de alguém. Se você for covarde, você sempre vai ser manipulado. Você nunca vai viver a sua vida, você vai viver a vida dos outros. Você nunca vai viver os seus sonhos, você vai ser contratado para construir o sonho dos outros. Porque não tem coragem de lutar por aquilo que você acredita. A covardia e o medo são os nossos piores algozes, nos escravizam a qualquer coisa. Quando a gente é covarde e medroso, uma criança derrota a gente. Uma criança põe medo na gente, um desconhecido põe medo na gente, uma pessoa muito, muito mais fraca que nós nos vence, por causa do medo e da covardia. O medo e a covardia derrotam a pessoa. Se você for medroso e covarde, você vai ser derrotado em todas as situações. Por isso que a palavra de Deus nos diz: não tenhas medo, não se atemorize, não se acovarde, enfrente esse momento que você está passando, enfrente com Deus, você vai vencer. Mas para você vencer, você precisa enfrentar. Senão, o que a gente vai fazer? Vamos fazer essa oração aqui, oração miserável. Era melhor servir como escravo aos egípcios do que morrer no deserto. Era melhor ser escravo do que morrer. Meu amigo, liberdade não tem preço. Por vezes, é melhor morrer do que viver como escravo de certas situações, de certas pessoas. Mas eles não estavam tão acostumados, adestrados pela escravidão, que eles disseram: era melhor servir como escravo aos egípcios do que morrer no deserto. Mas Moisés, por aquilo que Deus lhe havia mostrado, Moisés, pela confiança que tinha em Deus, não se deixou guiar pelo que ele via. O que Moisés via? A mesma coisa que esse bendito aqui, que falou isso, que falou: olha, era melhor servir como escravo aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés viu a mesma coisa que ele viu. O que Moisés viu? Viu um exército com fumaça nas ventas e sangue nos olhos, descendo com toda a fúria contra eles. Foi isso que Moisés viu. Só que Moisés viu também o que este homem que se lamentou não viu. Moisés viu por trás das aparências. Moisés ouviu de novo
para além do que o barulho de carroças e cavalos cavalgando faziam soar aos seus ouvidos, Moisés ouviu a promessa de Deus, de novo, que estava dentro do seu coração, de que libertaria aquele povo. E em nome do que Deus lhe falou, e do que a sua fé fazia enxergar, porque a fé nos faz ver o invisível. Então não é que você tem uma imagem, não. A fé nos faz ter uma convicção tal, que é como se a gente visse o que ainda não aconteceu. É como se a gente visse, a gente não está vendo. Mas existe uma convicção dentro de nós que nos garante, está lá, eu preciso chegar lá, porque aquele que me prometeu não mente, está lá e essa vitória virá. Então Moisés vira para este povo e diz, não temais. E em nome de Jesus Cristo eu te digo nesta manhã, não temais, não tenhais medo. Em vez de medo, permanecei firmes e vereis a vitória que o Senhor hoje vos dará. O que é necessário para que você veja a vitória de Deus hoje? Permanecei firmes. E continua Moisés, pois os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. Preste atenção nesta palavra. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. É isso que a oração faz com a gente. A oração semeia em nós uma tranquilidade que é impossível de outra maneira. E de onde vem essa tranquilidade? Essa tranquilidade vem pela fé de que pela oração Deus combate em nosso favor. Se você tem rezado com clamores e lágrimas, fique tranquilo, porque Deus combate em seu favor. Não tenha medo, não se acovarde, não se retraia, permaneça firme naquilo que o Senhor prometeu e veja hoje a vitória que Deus lhe dá. Mas para a gente ainda entender melhor esta palavra, vou te contar uma coisa que disse um monge uma certa vez. Preciso de óleo, disse o monge. Preciso de óleo. Então ele plantou uma mudazinha de oliveira, porque acredito que você saiba, mas o azeite que você tem na sua casa é produto da oliveira. Você planta a oliveira dá azeitona, a azeitona produz esse óleo que a gente gosta tanto, chamado azeite. Então o mongezinho disse, preciso de óleo, e plantou ali uma mudazinha de oliveira. Ele era um monge, era um homem de oração. Então ele rezou dizendo a Deus assim, Senhor, disse ele, a minha plantinha precisa de chuva, para que as suas raízes, que são fracas, fraquinhas, novinhas, possam beber e possam crescer. Senhor, rega minha plantinha, manda chuvas brandas, para que elas possam vingar, avançar. Senhor, orou o monge depois de um tempinho, a minha plantinha precisa de sol, e eu te peço, Senhor, manda sol. E o sol brilhou, dourando as nuvenzinhas chuvosas, em resposta àquela oração que foi feita. Agora o monge disse, Senhor, manda uma pequena tempestade, não muito forte, mas manda uma tempestade, Senhor, porque são as tempestades que tornam as plantas robustas, e a minha plantinha precisa se fortalecer, pediu o monge. E lá estava a plantinha resistindo àquele pequeno temporal. Só que chegou a noite e a planta morreu. Morreu a plantinha. Então o monge foi ao quarto do outro monge, do seu irmão, e contou para ele aquela estranha experiência. E o seu amigo respondeu, olha, eu também plantei uma arvorezinha, disse o outro para ele, e veja como é que ela está, cheia de vida. Só que comigo foi diferente. Eu tomei um outro caminho. Eu confiei a minha planta ao Deus que a criou. Ele que a fez sabe do que ela precisa, melhor do que um homem como eu.
eu não impus condições. Eu entreguei nas mãos de Deus. Eu não estabeleci os meios, eu não estabeleci as maneiras, eu não estabeleci os tempos. Eu orei. Senhor, manda-lhe o que ela necessita. Dá a ela o que ela precisa. Faz, Senhor, a tua vontade. Sol ou chuva, vento ou neve, tu a fizeste, Senhor. És tu quem sabes, não eu. Diante desta história, eu pergunto a você, qual é a tua necessidade? O que é que você precisa? Por quem que você está orando? Você está orando, é por um filho, é por uma filha, como nós ouvimos no testemunho? Você está orando por um irmão que está sendo destruído pelo alcoolismo? Você está orando pelo casamento da sua irmã, que está tão difícil? Ou é o seu casamento que está passando por sérias necessidades e por graves problemas? Talvez você esteja num momento que você acha que até é difícil voltar atrás e consertar esse relacionamento, porque inclusive vocês já falaram de separação, já falaram de divórcio. Pelo que você está orando? É pela saúde de alguém? É para prolongar a vida de uma pessoa? É pelo trabalho que você tem? É pelo trabalho que você quer ter? E eu pergunto para mim, se você quiser, pergunte para você mesmo: será que eu teria coragem de entregar aquilo que me é mais precioso? Meus filhos, por exemplo, e todas as outras coisas, meus filhos e todas as outras coisas, meu casamento, os meus projetos, os meus sonhos, o que eu tenho de material, eu seria capaz de entregar todas essas outras coisas e confiar? Confiar que depois de tudo entregar, depois de tudo entregue, confiar que Deus está fazendo o seu melhor, que Deus está fazendo o melhor pelo seu filho, que Deus está fazendo o melhor pelo seu amigo, pelo seu cônjuge, pelo paciente que você está tratando, porque não confiar é desesperar. Quem não confia se desespera. Gente, quem não confia se desespera. A confiança é o que nos dá descanso nesses momentos de tribulações sufocantes. Quem não consegue confiar sente que vai enlouquecer. Na hora da dor, na hora que a gente está vendo um perigo forte demais avançando contra nós, quem não tem fé se desespera. E quem tem fé? Quem tem fé, vamos lá. Quem tem fé não tem mais. Quem tem fé não tenha medo, mas permaneça firme na sua fé e contemple a vitória que o Senhor hoje lhe dará. Porque hoje? Porque no momento em que eu oro com fé, é o momento em que a minha oração é atendida. Ainda que o cumprimento dela se dê daqui a 2 dias, 10 dias, 1 mês, 1 ano. Não importa o momento em que se vai concluir aquilo que eu pedi, mas a minha vitória se dá no momento em que eu alcanço. Como às vezes num combate, um inimigo vence quando feriu o outro de morte. Ele ainda não morreu, mas está ferido de morte, não escapa mais. Aquela vitória foi alcançada e não pode ser tirada. Mas às vezes vai demorar um tempo para o outro tombar, para aquele mal tombar, para aquele mal cair por terra, mas a vitória já foi alcançada. Aquele que ora alcança a sua vitória em Deus. Você tem essa confiança também? Porque se você não tem, peça ao Senhor que lhe dê essa confiança, que te ensine a orar. Senhor, manda o que o meu filho necessita. Senhor, manda o que este meu amigo necessita. Senhor, manda o que a minha esposa necessita. Senhor, manda o que a minha mãe necessita neste momento. Senhor, Tu és o médico dos médicos. Eu não sei mais como tratar esse paciente.
Senhor, eu procuro por todos os lados e não encontro enfermidade. Senhor, eu já tentei todo o tratamento e me parece que resultado nenhum se mostra. Pelo contrário, a situação aparentemente se agrava cada vez mais. Senhor, o Senhor fez essa pessoa. O Senhor sabe como ela funciona. Senhor, dá o que ela necessita. Sol ou chuva, vento ou neve, alívio ou tribulação, descanso ou luta, derrota ou vitória. Gente, eu nunca peço para alguém descanso, tranquilidade, sossego. Eu não sei se é isso que a pessoa precisa. Às vezes nisso aí está a perdição dela. Eu peço que Deus a salve. Eu peço a Deus o bem para ela. Sabe, eu aprendi, a gente vai amadurecendo, a gente aprende a não pedir só isto ou aquilo, mas a gente aprende depois de dizer, Senhor, dá-lhe isso, dá-lhe aquilo, mas a gente põe um mais no final, que sobretudo se faça a sua vontade na vida dela, porque a sua vontade é o maior bem que ela poderia receber. Eu pedindo isto ou aquilo por ela, posso estar pedindo a destruição dela, o mal para ela, sem saber. Querendo bem, estou pedindo algo que pode ser uma pedra de tropeço no caminho dela, achando que aquilo vai favorecê-la. Aí é que vai desandar com a vida dela de fato. Então não, Senhor, desejo a ela todo bem. O que eu quero é que ela seja livre desse tormento. O que eu quero é que ela tenha paz, sossego, tranquilidade. Eu quero, Senhor, mas para ela ter paz, sossego e tranquilidade, faz primeiro a tua vontade na vida dela, porque o Senhor sabe o que eu não sei. Talvez, depois de tantas lutas, o que ela precisa é de mais luta. Talvez ela precise agora de descanso. Dê a ela o que ela precisa, derrota ou vitória. Tem derrotas que se convertem na maior vitória da nossa vida. Às vezes, para a gente ganhar lá na frente, a gente precisa perder agora. Eu lembro quando eu tinha ali uns 13 anos, eu era moleque, ficava desocupado dentro de casa. Só estudava, né? Mas sim, ficava desocupado. Adolescente, eu com 2 irmãs adolescentes, o pau comia. Era briga o tempo inteiro. Eu não tinha diversão. Pobre, trancado dentro de casa. Moleque, pobre, trancado dentro de casa, eu precisava me divertir com alguma coisa. Fazia da vida delas, tadinhas, um inferno. Já pedi perdão um monte de vezes. Eu era tão difícil na vida das minhas irmãs, eu me diverti, mas elas acham que não. Que o dia que eu passei para Epicar e fui embora de casa, as duas deram uma festa. Elas ficaram tristes, né? Ficaram felizes. Elas me contaram agora, depois de mais velho. Elas ficaram felizes, deram uma festa, porque elas tinham se livrado de mim. Porque eu torturava. Eram aquelas brincadeiras o tempo inteiro, eu não deixava em paz. E o meu pai, vendo que aquilo não estava bom, porque a minha mãe também ficava muito irritada com isso, viu que tinha um rapaz que trabalhava com um chaveiro lá embaixo. Fazia chaves, abria portas, abria carros, modelava chaves. Disse, precisa dar uma ocupação para esse menino. Desceu e disse, você vai trabalhar com ele. Tudo que eu precisava era isso. Eu precisava de uma ocupação, gente. Talvez esse garoto, essa garota dentro de casa que está te dando 1000 problemas, precise do que fazer, mas não como forma de castigo. Porque quando a gente pega a pessoa pelo pescoço e diz, vem cá, agora você vai ver, vai fazer isso daqui. Aí pode até ser bom, passa a ser ruim, porque a pessoa não quer fazer, porque aquilo não é uma ocupação, é um castigo. Mas meu pai não me deu um castigo, meu pai me deu uma ocupação. Disse para o rapaz, olha, ensine-o. E ele vai te ajudar nos seus trabalhos. E não pediu nada. Mas aquele rapaz, vendo que eu realmente trabalhava, eu chegava bem cedinho, eu abria a lojinha de chaveiro dele, eu limpava tudo, deixava brilhando as ferramentas organizadas no lugar, e eu não queria ficar à toa. Se tivesse alguma coisa, eu fazia, e se não tivesse, eu inventava, eu me ocupava. O chaveiro dele brilhava. E logo ele foi me ensinando as coisas e eu fui fazendo com perfeição tudo que ele me ensinava. Então ele disse, olha, para cada trabalho que você fizer, você ganha 25% do valor do trabalho realizado. Não era nem do lucro, era do valor do trabalho realizado. Estava bom, não é? 25% vai ser seu. Aí é que eu trabalhava mesmo. Aí eu trabalhava, ele dava horário de fechar o chaveiro, eu ficava depois.
Eu chegava antes, eu ia embora depois, eu trabalhava no final de semana e no domingo que não abria, ainda deixava uma plaquinha com o meu endereço, que se precisasse era só bater lá que eu atendia. E eu estava tão bom no negócio, que o meu pai olhou e disse: esse menino vai parar aqui. Daqui a pouco ele, com o dinheirinho que ele está ganhando, ele vai comprar um chaveiro para ele, e ele vai parar os estudos dele. Era uma possibilidade, meu pai viu longe. E ele disse, chegou um dia para mim e disse: a partir de hoje você não desce mais para esse chaveiro. Eu fiquei tão frustrado, fiquei tão chateado, fiquei revoltado, um sentimento de derrota dentro de mim, um sentimento de impotência. Eu achei aquilo um fracasso terrível, fiquei revoltado com meu pai. Só que o meu pai viu o que eu não via. Eu precisava sofrer aquela perda para eu continuar o meu caminho, gente. Porque o meu pai tinha razão. A minha vida, ela ia como uma árvore, abrir os seus ramos e os seus galhos a partir dali. Provavelmente eu ia crescer, porque eu sempre me dediquei a tudo que eu fazia, mas eu ia crescer nessa direção. E Deus tinha outros rumos para a minha vida. Daqui a pouco eu passei no concurso, então, deixando de estar ali naquele chaveiro, fui estudar, passei num concurso, saí de casa, nunca mais voltei. Do lugar onde eu estava, concursado, eu entrei para a Canção Nova. Deus foi dando outros rumos para a minha vida. Se eu tivesse parado no ressentimento, ficado emburrado dentro de casa, como muitos jovens fazem, muitos adolescentes fazem, dizem: agora eu não quero mais viver. Gente, aquilo que Deus tinha para realizar na minha vida não teria se realizado. Não pare nas suas derrotas, pelo amor de Deus. Márcio, mas você precisa ver o tamanho da derrota. Se Deus te permitiu essa derrota, é sempre para coisas maiores que vêm pelo futuro e pela frente. A minha pergunta para você é outra: você está preparado para a missão que virá depois dessa derrota? Você está preparado para a grandiosidade daquilo que Deus vai fazer na sua vida, no que depende dele? Porque tem uma parte que depende dele, mas tem uma outra que depende de você. E se você se recusar, essa obra não se realiza. Mas você não te dá um frio na barriga ao pensar que depois deste aparente fracasso, algo muito maior do que o que você perdeu te espera pela frente? Dizer ao Senhor: tu me fizeste, Senhor, tu sabes. Tu fizeste o meu filho, Senhor, tu sabes. Senhor, cura esta pessoa. Qual é a orientação que Deus me dá nesta palavra? Tem uma orientação. Olha, você que está angustiado, que se sente atropelado por uma grande tribulação. Não foi um faraó que avançou contra você com seus carros e os seus cavalos, mas foi uma notícia avassaladora que atropelou a sua vida. Foi uma perda terrível que você sofreu. É um luto que está esmagando você. Para você, esta palavra: qual é a orientação que Deus está te dando? Por que o Senhor te sentou à frente desta televisão hoje? Te colocou colado nessa mensagem, você que está acompanhando, ouvindo. Por que o Senhor te parou para ouvir esta palavra? Que mensagem Ele tem para você? Primeira de todas, primeiríssima: não tenhas medo, não se acovarde, não se inquiete. Você está agitado demais, está nervoso demais, está amedrontado demais. Não se inquiete, fique tranquilo. Ficar tranquilo não quer dizer ficar folgado. Ficar tranquilo não quer dizer ficar ocioso. Ficar tranquilo não quer dizer lavar as mãos como Pilatos, ser irresponsável. Sabe o que significa ficar tranquilo? É ficar tranquilo, ficar em paz dentro de você. Confiar para além daquilo que os seus ouvidos retinem e os seus olhos veem. Olha, Márcio, isso parece uma coisa absurda. Também acho. Concordo com você.
E se eu não tivesse vivido essa experiência e ouvisse alguém falando para você o que eu estou falando agora, falando para mim o que eu estou falando agora para você, eu ia pensar a mesma coisa, esse cara está louco. Só que eu preciso te dizer que assim como Moisés viveu essa experiência, eu já vivi inúmeras na minha vida. E eu aprendi a não parar na situação. Se você não quer que se use a palavra derrota, ou talvez você nem viveu uma derrota ainda, tem uma melhor. Eu aprendi a não parar na situação. Não pare nessa situação. Não pare. Vá em frente, permaneça firme. Permaneça firme no quê? Permaneça firme numa direção, permaneça firme com o carro no rumo de um poste. Fica firme no quê? A passo largo na direção do abismo? Não é isso que a palavra de Deus está dizendo, não. É ficar firme no que Deus nos ordenou. Ficar firme naquilo que é a orientação de Deus para você. Então, você receberá a vitória que Deus dará. Você não ficou firme, Deus não deu uma diretriz para você em relação a este relacionamento? Fica firme naquilo que Deus te falou. Alguns é para manter o relacionamento. Você casou. Outros é para acabar o relacionamento. Não deveria ter existido. Para alguns, o Senhor está dizendo, está na hora de você mudar a sua história. Abandonar esse vício. Abandonar esse comportamento. A outros Deus está dizendo, está na hora de você sair de casa, você já cresceu, está na hora de você viver a vida, sai da aba do seu pai e da sua mãe, cresce. A cada um Deus dá a sua direção. E quando você ficar firme, não é, obedecendo aquilo que Deus te ordenou, aí você verá a vitória de Deus se realizar na sua vida. Realizações virão e você passará a ser uma pessoa realizada. Pois sem Deus, ou mesmo contra Deus, não é? Porque a gente às vezes pensa que não, mas sem Deus, ou mesmo contra Deus, algumas vezes, às vezes, algumas vitórias nós conseguimos. Sem Deus e contra Deus, nós conseguimos, às vezes, algumas vitórias, que são piores do que derrotas. Ah, não contei com Deus, eu fiz da minha cabeça e eu venci. E amigo, senta e espera, que o resultado vem, a conta chega. Aquelas vitórias que a gente obtém contra Deus, contra o que Deus nos manda, são piores do que derrotas. Coloque as mãos sobre o seu peito um pouquinho, feche os seus olhos. Deus tem me pedido pequenas firmezas para obter grandes vitórias. Deus tem pedido a você pequenas firmezas para obter grandes vitórias. Por que muitos de nós não têm alcançado as grandes vitórias? Porque a gente não quer ser firme nas pequenas coisas que Deus nos mostra. Não retribuir as ofensas, nunca. Ah, Márcio, nunca retribuir as ofensas. É uma pequena firmeza. Ser firme na oração. Você está firme na oração? Mas quer grande vitória. Ser firme na participação da missa. Você tem ido à missa pelo menos ao domingo com a sua família, mas quer uma grande vitória. Ser firme na conversão. Você não voltou para Deus? Volta de verdade, não volta pelas metades, porque todo mundo que volta pela metade não recebe nada de Deus. É por inteiro, não foi o que diz o Padre Jonas? O Senhor nos quer inteiramente para Ele, não é só pela metade, inteiramente para Ele. E aí Ele poderá operar milagres, prodígios, sinais, e muitos outros serão alcançados. Ser firme na sua conversão, ser inteiramente de Deus. E depois, Márcio, deixe o resto com Deus. Deixar o resto com Ele. Faça como os lírios. Deixe com o Senhor. Eles crescem no sol, na chuva. Eles são cuidados. Deixe com o Senhor. Senhor, nós queremos entregar em Tuas mãos a nossa vida agora.
nossa vida. Igual aquele segundo monge, não igual o primeiro. Senhor, Tu nos fizeste os nossos. Tu sabes de que nos precisamos. Senhor, faz a Tua vontade. Senhor, dá-nos o que nós necessitamos e não sabemos. Deus é capaz de transformar tua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos seus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos fazer esse exercício ao longo do dia de hoje. Confiar no Senhor. Não dar ouvidos a tantos barulhos, pessoas, conversas, mas confiar no Senhor agora, de que Ele está nessa situação. Porque, de fato, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para cada um de nós, para aqueles que o amam verdadeiramente. No silêncio, Deus trabalha, no secreto. O impossível Ele faz e Ele já está fazendo por cada um de nós. Cabe a nós confiar, permanecemos firmes para que nós contemplemos, como aqui está nessa palavra, a salvação que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Amém. Amém, Val. Amém, louvado seja Deus. E que bom saber que Deus é capaz de transformar a nossa vida. Gente, esse versículo, o último aqui que o Márcio proclamou para a gente, o 14, o Senhor combaterá por vós, e vós, ficai tranquilos. Fica tranquilo, essa é a nossa parte, o Senhor combaterá por nós. E como o Márcio disse, pequenas firmezas. Me vinha, Márcio, quando você falava isso, a palavra pequenas concessões. E quando você falou firmeza, era isso. Falei, nossa, às vezes a gente abre pequenas concessões e a gente vai fraquejando. Mas a gente combate essas pequenas concessões com pequenas firmezas. Às vezes nem é muito que Deus está pedindo. É só fidelidade mesmo. Fidelidade. Amém. Assim seja, família Canção Nova. Tem tanta coisa para falar que eu vou até às 11 da manhã, hein, diretor? Cadeira, mandaram uma plaquinha ali de 4 minutos, já entendi, fiquem tranquilos. Mas olha só, quero abraçar tanta gente linda. E já me disseram que as pousadas já estão enchendo. Opa! Pousada Sérgio Abib já tem reserva, já vi umas 3, 4 aqui. Teve Beleza. gente que foi falando de outras pousadas aqui da cidade. Entrei em contato com a pousada tal. Eu já vi aqui pelo menos 5 pousadas diferentes. Opa. Do povo já me dizendo que veio para o acampamento, hein? 1, 2 e 3 de setembro. Maravilha. Maravilha. E teve gente que fez conta. Agora não sei se era a turma da Paula. Me falaram lá no Instagram que falta 99 dias. Eu não contei. Oxe, já estão mesmo? fazendo a regressiva para o acampamento, hein? Preparem-se. Vou mostrar uma fotinha e vou trazer o testemunho, tá bom? Esse aqui é o Oliver. A foto é de quando foi o aniversário da vovó Bebete. Mas hoje é o Oliver, ele tá fazendo 9 aninhos. Aí dá uma olhada, gente. É da vovó, a netinha, todos eles de vestuário Canção Nova. A Canção Nova veste a família inteira, minha gente. Corre lá no nosso site, loja.cançãonova.com, para você adquirir. E Oliver, parabéns, viu? Ô Val, Oi. é um bom número, hein? Qual? Porque, na verdade,
uma regressiva de 100 dias. Se está faltando 99 dias, Sim. nós podemos adotar essa contagem Olha! até o dia 0, até o dia D. Ótimo. Estão me dizendo que era da turma da Paula, que aqui me disseram que é 102. 102? Então vamos fazer o seguinte: quando der 100 dias para o acampamento, a gente começa a regressiva. A regressiva. Beleza. Combinado? Top. Você ajuda a lembrar? Ajuda a lembrar. Ajuda a lembrar? Ajudo. E Eu vocês vou anotar no bloco de ajudem notas. a lembrar. No bloco de... São tudo analógico. Xavier. Quem que é da turma do Sorrindo pra Vida é essa turma assim, analógica? Mas tá bom. A gente avisa para ela no dia anterior que a agenda vai lembrar ela no dia seguinte. Justamente. Né? Ô Val, amanhã a agenda vai lembrar você que tem um acampamento. Tá. Quero só ver quem vai lembrar quem. Quero agradecer a tantos e tantos conosco, rezando, participando. Um abraço para vocês, família Canção Nova. Povo dizendo da graça de Deus. Mas eu vou trazer um testemunho de hoje, tá? Ela disse assim: bom dia a todos. Val, esse testemunho é deste momento. Já no início do programa, enquanto nós orávamos em língua, o Espírito Santo me visitou. Eu já senti um toque diferente. E o Márcio começou a contextualizar a história do povo escravo no Egito. E Deus me revelou que eu sou como esse povo. E eu tenho sido escrava da síndrome do pânico. Enquanto o Márcio lia e proclamava a palavra, a minha mente ia se abrindo. Deus ia me dando clareza sobre o que estava acontecendo comigo e o que Ele queria me revelar. Eu tenho orado, Val, muito, tenho participado de seminários, mas hoje Deus me deu a clareza. Estava buscando a libertação do medo e da ansiedade. E eu fiz essa experiência enquanto a palavra era proclamada. Assim como através de Moisés, Deus revelou que o que o Senhor queria fazer e que Deus iria combater por eles. Hoje Deus me disse a mim: não temas, fica tranquila. E eu entendi que Deus está combatendo. Obrigada a todos do Sorrindo para a Vida, obrigada ao Márcio. Essas palavras têm mudado a minha vida. E eu quero dizer, Val, como tantos, é o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Ela acabou de relatar o primeiro dia de uma nova história. Sua história mudou, querida. Amém. Mudou hoje. Amém. Você nunca mais será a mesma e você verá. E daqui a pouco tempo você poderá já nos dizer: aquilo passou, acabou, porque Deus venceu. Fique firme e você verá a vitória que hoje o Senhor não só lhe dará, já lhe deu. Amém. Amém. Bendito seja Amém. Deus. Minha gente, vamos atualizar a família Canção Nova agora, do nosso projeto Dai-me Almas. Esse você não pode esquecer de maneira nenhuma. Você pode anotar no seu bloco de notas ou na sua agenda, mas a gente precisa lembrar você. Nós, graças a Deus, chegamos aos 65% do nosso projeto Dai-me Almas. Subimos 4%, Márcio. 4%. De ontem para hoje. Graças a Deus. Faltam 35%. Nós temos aí 7 dias úteis. E uma meta que já começa a nos desafiar, porque agora a meta é de 5% ao dia. Então a gente não pode deixar, nós já estamos, né, na reta final, são 7 dias, apenas 7 dias úteis. Então é a hora da família Canção Nova. Peço a você que está nos acompanhando agora para ajudar. Amém. Ajude a Canção Nova a se manter no ar. Ajude que a evangelização não pare através dos meios de comunicação. Porque nós não vamos parar. Mas sem o dinheiro não dá para manter no ar. Então a gente precisa de ajuda para que não só estejamos nós comprometidos, mas algo grande como o meio de comunicação precisa da ajuda de muitas pessoas. E você que toma a decisão hoje de evangelizar junto com a gente, está aí na tela para você: pix.doação@cançãonova.com. Esta obra está, há mais de 40 anos evangelizando. E evangelizando ali, com firmeza. Logo, logo estaremos completando mais de 50 anos de evangelização. Então, meu querido, é uma obra séria, é uma obra de Deus. Pelos testemunhos você vê os frutos desta árvore. Ajude. Vale a pena ajudar?
com certeza, pix.doação@cançãonova.com. Quem quiser colaborar por outros meios, nossos irmãos aqui vão dizer para você qual é o site onde se encontra essas outras formas de colaboração. A voz mais linda da Canção Nova. Muito obrigada! Família, doação.cançãonova.com, esse é o site, ali tem QR Code, ali tem as opções de doação, ali tem boleto se você quiser imprimir. O importante é que você nos ajude. Eu achei bonito, Márcio, algumas pessoas, inclusive eu não li esse testemunho, mas amanhã eu comento com vocês. Ela disse assim que teve uma ocasião que ela só tinha R$2 para ajudar a Canção Nova, porque o filho dela estava desempregado e as contas estavam apertadas. E ela falou assim: Val, agora eu estou enviando uma quantia no valor de R$300, porque 2 meses depois eu rezei e meu filho já está empregado e eu posso ajudar a Canção Nova com mais. Então não tem valor estipulado, é aquilo que você pode no dia de hoje, mas não deixe de hoje contribuir. doação.cançãonova.com, porque tá ficando apertado, não é por nada não, hein? Veio num passo tão bom, não é? Agora a gente não pode reduzir não, gente. Agora é hora da gente avançar com ânimo, com coragem. Quem não ajudou, ajudar. Quem já ajudou e viu que consegue ajudar com mais um pouquinho, ajuda de novo. E vamos fechar o 100% nesse mês de maio. Amém. Gente, obrigado. A gente termina aqui mostrando para você aí, ó, água Canção Nova. Mata a sede, lava a alma, como diz o Maestro Sapo. A água maravilhosa. Vou deixar essa dica, amanhã a gente reforça para vocês, tá bom? Aqui no Vale do Paraíba, o pessoal da região, por favor, vai tomar água no mercado, alguma coisa, dê opção para Canção Nova, tá bom? Porque assim você ajuda também no projeto da Almas, dono de mercadinho, por aí. Ajude a gente, tá bom, família? Ô Val, o nosso diretor mandou aqui um comentário da Sara Almeida. Tadinha da Paula, Márcio e a Val trollam demais a Paula. Só pode ser amor. É amor, querida. E eu vou te dizer que a Paula mandou mensagem aqui pra gente, dizendo aqui, ó, notícias da Paula. Olha, estou a caminho da Terra Santa e ligado a vocês. Não falem mal de mim, que quando eu voltar eu pego vocês. Ela tá em tempo real. A gente acabou de ler, ela colocou muito amor, muito amor, muito amor. A Paula tá... Beijo, amiga! Beijo! Feliz, sorrindo pra vida pra você. Graças a Deus. Deus abençoe. Val, até amanhã, Márcio. Obrigado pela palavra. Valmir, Deus te abençoe, meu querido. Obrigado pela sua... Arrasou cantando e tocando, hein? Muito. Daqui a pouquinho estarei no Amor Vencerá. Que coisa boa. A gente se despede de toda a rede de Rádio Canção Nova, que segue com a sua programação especial. E olha, um grande beijo para os internautas, porque hoje nós batemos mais de 30 mil. Ei, coisa boa. Vamos chegar a 100, se Deus quiser. Deus abençoe, gente. Amanhã tem mais. Glória e majestade ao Rei Cristo Jesus, Cordeiro Santo, raiz de Davi, que amou o mundo e abriu as portas do céu a todo aquele que Ele Este programa foi ao ar graças à sua generosidade. Sua doação faz a evangelização acontecer. Deus lhe pague.